Bandeirantes. Então, voltando aqui do break para o Bandeirada, agora nós vamos falar com uma figura que está assim, voando este ano. Se o Hamilton está voando, se o Max Verstappen está voando, se tem uma pessoa, uma amiga nossa, companheira, que está voando esse ano, chama-se Mariana Becker. É isso que a gente ouve pelos todos os cantos no país, tá bom, Mari? No país, amiga. Como é que tá, guria? Tô tri contente também. Muito obrigada pelo convite e por essa introdução aí bacaníssima, ainda mais vindo de ti. Tô agora dando uma respirada, né? Mas estamos prontos para a próxima. Tá, então eu queria que você contasse um pouquinho de como é você circulando no paddock. Hoje, sem dúvida nenhuma, a gente vê que tem algumas pessoas mais ligadas a um ou outro piloto, de acordo com nacionalidade e tudo, mas hoje você é uma pessoa que é ligada a todos, você é ligada ao grid, né? Todo mundo te atendendo, te respeitando, até porque você tem condições digamos, não fazer aquelas entrevistinhas rápidas, mas de fato marcar bate-papos com eles, né? E isso é o que torna a gente um pouco mais respeitado pelo piloto no momento em que vai falar. Você está muito à vontade, eu queria saber como é que é isso, circulação, uma mulher circulando no paddock. Regi, você falou bem, eu acho que o fato de poder, claro, os caras já me veem lá há muitos anos, né? E aí volta e meia, às vezes dá tempo da gente conversar um pouquinho fora aquela entrevista rápida, e aí o cara já tem alguma outra impressão de você. Mas eu acho que o que realmente me faz me aproximar deles são essas entrevistas maiores. Porque daí a gente se conhece mais, eu a eles e eles a mim. E como nessas entrevistas maiores eu sempre tento puxar para uma coisa bastante pessoal, bastante humana, às vezes familiar, eles acabam, eu não sei, muda a relação, por exemplo, com o Kimi mudou a relação, com o próprio Alonso mudou a relação, com o Russell mudou, eu nem tinha me dado conta, mas mudou a relação. Com muitos deles, a relação muda quando você tem chance de sentar só eu e ele, né? A gente chama de one-to-one, para poder aí conversar. E aí é a chance também deles conversarem um pouco comigo, né? De verem a minha reação, verem qual é o tipo de pergunta que eu faço, o que me interessa, e aí eu acho que acaba mudando um pouquinho essa relação. Sem dúvida nenhuma, o tempo passa, mas essas coisas sobrevivem. Ainda existe piloto, não sei nem se existe no momento, na minha época existia bastante, pilotos que gostam de fazer entrevistas técnicas, né? Falar de motor, de câmbio, de pneu, de suspensão, mas a grande maioria mesmo, a gente usa um termo jornalístico, né? Você amolece o cara, que você amolece a entrevista, que melhora a entrevista no momento em que você começa a falar da vida dele. Eu tenho usado, a vida inteira usei isso, e foi assim que nas minhas entrevistas aqui no GP do Brasil, quando eu pego o Hamilton, quando pego o Leclerc, quando pego o Alonso, quando pego o Rosberg, é exatamente partir para esse lado. E você deve isso ao nosso Fred Sabino, que está aqui do lado, porque fica te pautando para isso, né? É verdade. E principalmente pegando esse material que a Mariana manda pra gente aqui, e em cima disso, até, Mari, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: todo mundo pensa que o nosso trabalho vai muito no fim de semana da corrida, né? A partir da quinta-feira, com as entrevistas, sexta, sábado, domingo e tal. Mas, na verdade, é um trabalho que começa muito mais cedo, né? Na segunda-feira, na preparação da viagem, né? Você está baseado em Mônaco, você viaja pela Europa toda e, obviamente, quando sai da Europa também. Queria que você falasse para a gente aqui e também para o nosso ouvinte como que é a rotina de preparação para uma corrida, porque tão importante quanto o próprio evento em si é você preparar o terreno para esse trabalho, né, Mari? Exatamente. Na verdade, eu acho que essa preparação para um grande prêmio, e nisso eu incluo você muito, né, que a gente trabalha bastante, né, diretamente no pré-corrida,
A gente tem antes uma reunião de pauta, para quem não está acostumado com o jornalismo. Reunião de pauta é quando a gente reúne a equipe inteira, mais os editores-chefes dos jornais que a gente vai contemplar com matérias durante a semana, o que tem de interesse para cada um, e tem um editor, não é a rasgação de seda, mas tem um editor executivo como o Fred, que é um cara que é um profundo conhecedor do esporte, da história, e extremamente antenado e atualizado, né, em tudo. Então, isso é uma coisa que dá para a gente uma boa base, assim, não só em termos de informação histórica, mas em termos de contextualização, de estatística, né? Prestar atenção, esse cara, ele faz nessa pista, ele é um cara conhecido por fazer ultrapassagens em ponto X, ou lembra de uma ultrapassagem que foi igual à ultrapassagem do Johnny Herbert em cima, saber esse tipo de coisa que você faz para a gente enriquece muito, né? E aí, depois, o que eu faço? Eu leio bastante sobre o lugar, porque agora a gente tem a chance de poder mostrar um pouco da cultura do lugar, né? Para onde esse circo se muda, né? E tem que se adaptar a isso. E aí, leio bastante sobre o que aquela pista traz em termos de condições de pré-drama, que eu digo assim. Qual é o cenário que pode gerar drama, não no sentido ruim da palavra, mas por que é importante para cada um aquela corrida, né? Ou pelo que vem, ou pelo que pode revelar. A gente tem que estudar quais são as condições, né, de cada piloto para o que está em jogo naquela corrida. E aí, enfim, daí eu olho, aí tem a história da mala, né? O Regi pega no meu pé, daí que eu sou toda organizadinha com a mala, né, Regi? Não sou, Regi, eu só pareço, Regi, porque eu sempre chego do outro lado, eu esqueci alguma coisa, eu esqueço. Mas eu mas faço ele a minha está falando listinha. da organização da mala, é diferente. Bom, eu dou uma olhada. Primeiro, eu olho a meteorologia, eu sempre tento buscar sites locais de meteorologia, que eles são mais precisos, né? Então, aí levo o que tem que levar, galocha, ou não leva galocha, capa de chuva, frio, quente, né, essas coisas todas. E aí depois organizo a mala toda, e como a gente viaja o tempo inteiro, né, às vezes eu tenho a impressão de que eu passo menos tempo em casa do que viajando, aí eu tento fazer assim, Regi, não sei se você tinha isso na época que você estava aí na minha pele, eu tento fazer uma toquinha no meu hotel, sabe? Nem sempre a gente fica em super hotéis, a gente fica em hotéis honestos, bacanas, alguns melhores, outros piores, mas eu tento fazer uma toquinha. Então eu levo assim um óleo perfumado de lavanda para o meu travesseiro estar com um cheirinho bom. Eu levo o Flico, que é o meu coelho de pelúcia. Mari, eu nunca fui tão feminino. Você não levava, né, o Flico? Não. Mas enfim, eu sempre tento deixar o meu quarto de hotel com uma carinha mais acolhedora. Que legal. Porque já passei por momentos difíceis, assim, que na hora quando você chega no hotel, na época da cobertura, por exemplo, do acidente do Felipe Massa, que eu passava o dia inteiro sentada num degrau na frente do hospital, fora o envolvimento emocional que é muito duro. Quando você chega no hotel, você quer assim, né, tá tudo cheirosinho, tudo direitinho, teu pijaminha, teu sabonetinho, né? Então isso aí tudo vai na mala. Não é fácil. E olha, só botando um pouquinho mais de dificuldade de alguns anos atrás, claro, pela diferença de tecnologia, você imagina, às vezes, você se programa a fazer um trabalho durante 4 horas dentro do seu quarto e a internet começa a cair e dá aquele problema todo, e já varei 12, 13, 14, 15 horas dentro do quarto sem poder sair enquanto não terminasse o trabalho. E quando não tinha internet? Regi, eu já parei, por causa das histórias de internet, no telhado de um hotel em Paris, tentando mandar, no telhado, juro por Deus, no telhado de um hotel em Paris, de madrugada, tentando mandar uma matéria sobre o Guga. Mariana, uma grande curiosidade de todo mundo, todo mundo te vê hoje naquele quadrado por onde os pilotos passam para dar entrevista, que a gente carinhosamente chama de cercadinho, né?
E a gente vê, e todo mundo, o que eu queria que você dissesse é o seguinte, tudo aquilo é bem organizadinho hoje, né? Não tem mais aquela briga para chegar na frente. Cara, eu, sinceramente, eu me lembro de momentos, até com cinegrafistas nossos amigos, como o Paulo Pimentel, que era assim, de bater câmera na cabeça de repórteres que queriam entrar na frente dos outros, né? Isso não existe mais, né? Agora não, mas eu passei muito por isso. Eu tive que ir uma vez, lembra que a gente estava cobrindo um grande prêmio de Mônaco, eu fui parar no hospital porque eu achava que tinha quebrado uma costela por causa de um cinegrafista? Sim. Era isso aí mesmo, era luta. Agora está tudo organizadinho, você tem inclusive número de perguntas. Às vezes o assessor já chega para você fazendo um sinal assim com os dedos, 2 perguntas, uma pergunta, chega, pescoço. Agora é tudo controladíssimo. Mari, em cima disso que você falou, dessa organização do cercadinho, né? A gente já trabalhou junto em cercadinho, realmente de vez em quando é complicado, mas hoje cada vez menos. Eu queria que você falasse sobre a evolução na cobertura da Fórmula 1 desde que você entrou, que foi ali por 2007, ali, né? Se a memória não me falha, até hoje, com a entrada da Liberty Media no comando da Fórmula 1, em termos de organização da cobertura, mudou muita coisa ou é mais ou menos o que era antigamente? Não, mudou bastante, Fred. Antigamente, bom, claro, o cercadinho, desde que eu entrei, já tinha. Até o Jaime Brito disse que foi uma ideia dele, na verdade, para organizar um pouco mais a selvageria que a gente fica, né? Jornalista, todo mundo junto, fica meio selvagem. Mas a entrada, assim, o advento, vamos dizer assim, da Liberty, trouxe a Fórmula 1 mais, vamos dizer assim, mais liberdade no sentido de você, principalmente em relação ao jornalismo virtual, né? E sobre isso, quando eu falo isso, eu ponho junto disso o próprio jornalismo pessoal feito pelos próprios caras, como Hamilton, por exemplo. Tem pouca gente que lembra, mas o primeiro cara a fazer essa coisa do seu próprio jornalzinho foi o Alonso. O Alonso é que começou ele a falar do dia a dia dele e tal, e isso acaba pautando a gente também às vezes, né? Então, por exemplo, sabe que o cara foi viajar para não sei aonde, sabe que o cara, né, se machucou, sabe que o cara, né, o Alonso, por exemplo, quando se machucou, quando teve um incidente aqui na Suíça, sabe que o Hamilton tem um cachorro. Quer dizer, tem uma porção de coisas que a Liberty Media abriu, né, que antes não era aberto, que fez com que o jornalismo ficasse mais colorido, vamos dizer assim, mais plural. Em termos de acesso, eu acho que a Liberty é um pouco mais condescendente com as vontades do piloto do que o Bernie Ecclestone era. O Bernie, foi um cara assim que obrigou os caras a fazerem aquela Driver's Parade, que é aquela passagem em cima de um caminhão, passagem pela pista inteira. O Bernie obrigava que eles não tivessem com o celular na mão e acenassem para o público. Tinha uma porção de coisas que o Bernie exigia, que eu acho que hoje a Liberty ainda continua exigindo, por exemplo, o Driver's Parade, mas tem certas coisas que a Liberty não exige mais dos caras, que eu até acho que tinha que exigir, né, assim, em termos de atendimento ao público e tal, né, ou de não pode isso, não pode aquilo. Tem coisas, por exemplo, eu não consigo imaginar na época do Bernie, eu não sei se vocês conseguem imaginar um segurança com Hamilton, por exemplo. Hamilton anda sempre com segurança dentro do paddock, que é uma coisa totalmente estranha pra gente, né? Imagina um Schumacher com segurança dentro do paddock, que é para ir da garagem, do box para o motorhome. Então eu não consigo imaginar, né? Isso não existia, não. Não existia, não. Ô Mari, a gente sabe de como é o seu tempo para atender todos os telejornais, mais as entrevistas especiais. O seu dia a dia é bem complicado e tal, mas ainda assim você está encontrando tempo para fazer um negócio que eu já te falei, espetacular, que são aquelas despretensiosas lives na despedida, né, ao final de cada corrida, mostrando as pessoas indo embora, o circo se desmontando. É uma grande curiosidade e a gente sente que você está curtindo muito fazer isso, não é?
Sabe, é a livezinha que eu digo, né? É uma livezinha, porque eu ainda estou bem contagiada com a emoção do momento. Vocês sabem como eu sou, assim, eu fico logo muito apaixonada pela corrida e tal, então eu tenho que aproveitar enquanto estou quente ainda para comentar um pouco. Às vezes até comento sem ter informação que vai vir depois da corrida, né? Mas só no calor da história, das minhas impressões, das entrevistas e tal. E essa coisa de desmontar, Regi, eu gostaria de poder mostrar mais, mas a gente não pode fazer nenhum vídeo dentro do paddock, né, por uma questão de direitos comerciais. Então, eu gravo normalmente quando já está tudo quase desmontado ali no TV Compound, e ainda assim é muito interessante, né, porque são televisões do mundo inteiro, né, ali. Então, eu tento mostrar um pouco da nossa realidade, eu faço muita foto, né, o pessoal comendo, sei lá, eu agora a última vez que eu fiz os holandeses, são muito engraçados, fazendo umas salsichas em cima de uma lata, um troço super engraçado. Eu me lembro uma vez que, eu acho que você até estava em Monza, um frio, uma chuva, e nós lá chegando da cobertura, eu toda molhada, um frio desgraçado e tal, e aí o pessoal, o motorista do caminhão, o pessoal da técnica estava fritando, escondido no fundo do TV Compound, fritando uns croquetes. Aí os caras me chamaram para comer os croquetes, eu obviamente, boa de garfo que eu sou, me fui para lá, feliz da vida. Eu falei, mas que beleza, que delícia isso, a gente escondido. E eu falei, de que é esse croquete? Tô adorando. Aí os caras disseram de cavalo. Eu quase morri. Quase morri. Gritei, escândalo, horrível. Ô Mari, em cima disso, eu queria emendar uma outra pergunta. Eu diria que, além da questão de você estar perto do circo da Fórmula 1, que a gente tanto ama, eu diria que uma das coisas mais fascinantes desse trabalho é você conhecer diversas culturas, dezenas de culturas, dezenas de países, enfim, coisas muito diferentes do que a gente foi acostumado aqui no Brasil, em todos os sentidos. E nessas andanças tuas aí pela Fórmula 1, eu queria que você citasse as principais coisas que te chamaram a atenção ao longo desses anos, né, em termos de cultura, em termos de questões de cada país. O que mais te acrescentou, o que mais que você aprendeu nesses anos todos aí de cobertura na Fórmula 1? Fred, eu acho que eu já vi de um tudo, assim. Aliás, eu sempre me surpreendo, né? Como a gente pouco sabe, né? Eu só sei que pouco sei ou que nada sei. Eu acho que o que eu, assim, nesse mundo, tu vê, agora a gente fez, né, Bahrein, né, fez direto, né, Oriente Médio ali do fim do ano, início do ano, e mesmo presa entre o meu hotel ficava dentro de um shopping, mesmo presa entre o hotel e o autódromo, eu dava uma passeadinha no shopping às vezes para comer e fiquei impressionado com a quantidade de lojas de perfume e de joalherias que tinha dentro de um shopping, mas assim, mais de 20 lojas de perfume, mais de 20 joalherias. E aí eu me sentei um dia numa loja de perfumes e a moça foi me explicando todos os perfumes de homens, os de mulher, o quanto que podiam custar. Tinha perfume assim que custava uma barbaridade, 115 mil euros, era um troço assim. Nossa Senhora! Era uma coisa... E aí falou do hábito, do porquê que era importante. Aí tinha perfume para cabelo, perfume para roupa, incenso. Quer dizer, e aí as culturas, né? A gente, às vezes vai parar... E coisas que a gente vive, né? Por exemplo, na época a gente cobria a Coreia, aí tudo que a gente comia tinha alho pra caramba, muita pimenta, né? Os coreanos bem diferentes dos japoneses, dos chineses, particularmente aquela uma cobertura um pouco desafiadora, porque a gente não tinha estrutura na cidade e a gente ia ficar, toda a equipe, todos os jornalistas ficavam em motéis, mas era motel mesmo. O meu em particular tinha por exemplo, um sabonete peludo no meu banheiro, entre outras coisas, né? Você ia ver televisão, não dá para ficar vendo nada. Você ligava a televisão, era assim, um festival de horrores e tudo com aquele quadradinho para não ver o que realmente tinha que ver. Então, no café da manhã, a gente se reunia e dizia, e aí, o que você viu hoje? Hoje teve isso, Veja bem. Teve aquilo.
E aí, claro, de cada lugar, o café da manhã do hotel é totalmente diferente, a maneira que a pessoa que é dona do hotel, da pensão ou do restaurante ali do lado te trata de um jeito diferente, mais acolhedor, menos acolhedor, aí você entende o que é o jeito de um alemão ser acolhedor, o que é o jeito do inglês ser acolhedor, essas coisas você vai aprendendo. Eu acho que, na verdade, esse contato que a gente tem, assim, diário com esses lugares, que não é contato de turista, né? É o contato de quem está lá trabalhando, então você tem um outro tipo de relação, faz com que pelo menos a mim, eu fico muito mais aberta para entender o jeito de cada um, sabe? Para não me ofender, às vezes, com uma resposta, ou às vezes até saber quando que eu tenho que me impor, porque eu acho que o brasileiro em geral, ele é muito aberto e muito simpático com qualquer outra cultura, e sempre tenta entender e compreender e dar uma chance, e às vezes a gente precisa ser um pouco duro, então isso foi uma outra coisa que eu aprendi. Se por um lado fiquei mais aberta e entendi os jeitos de cada um, por outro lado, eu sei também quando é que eu não tenho que ficar aceitando os ditos de outros povos para mim, né? Claro. Os ingleses dizendo isso aqui, I'm afraid, isso não pode fazer, aquilo não pode, isso sim, isso não. Você fala, não, peraí, claro. Que o hole it's down there, né? O buraco é mais embaixo. Claro, Mari, isso é muito legal você mostrar esse lado também, né, para o ouvinte, que, claro que às vezes eu já fiquei, você já ficou em hotéis grandes, mas o legal mesmo, por isso que eu gosto mais das corridas europeias, especialmente aquelas que ficam um pouquinho mais distante das grandes capitais, que ali você fica, vamos dizer, a gente pode até chamar de uma pensão, que já não é mais pensão, por exemplo, ao redor de Nürburgring era tudo pensão, hoje são hotéis maiores, que eles vão crescendo, mas são casas, né? Você vai tomar o café da manhã como se estivesse tomando na casa de alguém, e é super bem servido, e tem quantos donos de hotéis a gente conhece, né, de ficar conversando quando volta da pista. Isso tudo é muito bacana, faz parte do nosso aprendizado, e é exatamente isso que você falou. Ô Mari, em relação ao campeonato deste ano, nos bastidores, como é que está esse sentimento assim das pessoas que você vê, principalmente entre jornalistas? Está mais para acreditar que o Verstappen venha a ser o campeão ou ainda o Hamilton? Eu acho que, assim, na verdade, Regi, o que eu vejo, de uma maneira geral, é as pessoas torcendo para a batalha. Quando o Hamilton estava ganhando tudo, cada vez que o Verstappen ganhava, todo mundo comemorava. E quando o Verstappen começou a ganhar uma atrás da outra, vamos dizer assim, a volta por cima do Hamilton também foi comemorada. Então, eu acho que o que os jornalistas, de uma maneira geral, querem ver briga, né? Disputa, não briga, disputa, porque o nosso trabalho fica muito mais interessante, o esporte fica muito mais interessante. Então, o que a gente vê são, assim, essa corrida última, essa corrida da Hungria, o que teve gente, assim, a gente não conseguia assistir sentado, né? Todo mundo se levantava, as pessoas, os próprios jornalistas gritavam, dizendo, não acredito, olha isso, olha aquilo. Então, agora a força que o Hamilton tem junto com a Mercedes é uma coisa inegável, ele não é só um outro piloto e dentro de uma outra equipe disputando, é um portento, né, vindo, né, não é pouca coisa, né, ele tem um peso muito maior, logo, cada vez que o cara ganha e quando ele vira o jogo como ele virou, todo mundo já senta mais para trás, assim, tipo, será que agora vai ser assim daqui para frente? É verdade. Bom, Mari, semana que vem vocês estão na Bélgica. Nossa, eu me lembro quantas vezes a gente esteve lá em Spa, em Francorchamps, em Malmedy. Quanto menor a cidade, mais legal, né? Mais gostoso. Os restaurantes. Essa aí que a gente passou por coisas incríveis, né, Regi? A gente ia sempre no mesmo restaurante tomar cerveja. Incríveis mesmo, incríveis. Quero até que você mande um abraço a todos eles e que vocês curtam bastante a Bélgica. Aliás, vou lembrar de uma história, foi lá que começou essa história, você podia até explicar. Como é que surgiu essa história de te chamar de Magali? Como assim? Isso daí foi o Dentinho que começou, o Dentinho. Porque
o Dentinho era o nosso super técnico, um cara incrível, genial, além de ser engraçadíssimo, porque eu estava sempre com fome. Até os guris brincavam comigo, que eu acabava de escrever, ficava ali do lado do editor, e dizia, pô, mas tô com uma fome. Aí o Ari Sarete me olhava e dizia assim, vem cá, tem alguma outra frase que você saiba dizer além disso? Mas essa história é engraçada porque foi meu primeiro, assim, um dos primeiros jantares junto com a turma toda da Fórmula 1, né? Era, meu primeiro ano. E o Dentinho estava sentado do meu lado. E aí a gente estava comendo e eu sou a última de cinco filhos. Peraí, última de 5. E como sempre, a gente deixa aquela parte mais gostosinha para o fim. E aí tinha um croquetinho que eu tinha deixado, de novo croquete, mas esse não era de cavalo. Eu tinha deixado para o fim. E aí, E aí, eu só vi, juro por Deus que eu não vi nem que eu só pela minha visão periférica, eu vi um garfo se aproximando do meu croquete. E eu lasquei a minha faca em cima do garfo. Assim, mas assim, não deu pra... Aí, mas foi sem pensar, foi um troço instintivo. Aí o Dentinho me olhou e falou, nossa, que isso? Aí eu tive que pedir 1000 desculpas. Eu falei, pô, desculpa. Tive que lutar pro croquete a vida inteira da minha família. Aí virou uma galinha, aí não teve jeito. Legal. Ainda bem que existem essas histórias ao redor do trabalho cansativo que a gente faz, mas extremamente satisfatório, assim, é um negócio que nos deixa realizados quando a gente sabe que termina um trabalho como o que nós estamos fazendo do lado de cá e o que vocês estão fazendo do lado daí, você, o Jaime, a Juliane, o Diandi, enfim. Muito legal, Mari, obrigado por esse bate-papo, quero que a gente continue conversando uma outra vez, tá legal? Obrigada a vocês, foi um grande prazer conversar com você, com o Fred. Espero que a turma tenha gostado desse nosso papo aí. Tem um monte de coisa que a gente não falou ainda, por exemplo, aquele churrasquinho que o Jaime faz na lareira, né? Tem um monte de coisa para ser. Só a cervejaria catalana merece um programa de 1 hora. Lá de Barcelona, é verdade. Então, Mari, fica com Deus, guria. Muito obrigado e que lindo trabalho que você está fazendo, tá? Um beijo. Nós todos, um beijo grande para você. Muito bem, e assim termina mais um Bandeirada aqui pela Rádio Bandeirantes. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam a gente pelo rádio, pelo aplicativo Bandplay e pelo YouTube. Lembrando que o programa vai estar daqui a pouquinho disponível na íntegra no Spotify e no nosso site, que é radiobandeirantes.com.br. Nós voltamos semana que vem com muito mais do Esporte a Motor.